De volta com o nosso Tudo Posso. Eu quero saber de você. Você tem cansaço, estresse, depressão ou outras doenças? Tudo isso pode ser curado e visto através da reflexologia. E quem está aqui para contar tudo isso para a gente, esclarecer todas as dúvidas, é o professor Osni Lourenço. Tudo bem, professor? Tudo Como bem. vai? Você trouxe a modelo Karen, né? Isso. Você vai ver nos pés dela o que ela tem e vai dar a solução, é isso? Isso. Então, a pessoa chega no nosso consultório com uma queixa. Então, eu vejo quais são os órgãos ligados àquela doença para poder tratar. Então, por exemplo, fibromialgia é uma das coisas que menos remédio existe. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, então o que a gente faz? Nós vamos para a causa disso. Isso tem a ver com o sistema nervoso. Então, aqui é a área da coluna, né? Então, nós temos a coluna cervical aqui, no canto nós temos a torácica e depois a coluna lombar. Se nós trabalharmos essa região aqui em cima, na coluna cervical alta, nós vamos estar desimpedindo a comunicação nervosa. E assim a pessoa pode ser totalmente sem dor nenhuma na primeira sessão. E como você estudou tudo isso, tudo dos pés? Quantos anos precisa para estudar tudo? Olha, para você estudar hoje está muito mais fácil, né? Então nós temos cursos de 6 meses, um final de semana por mês, né? Onde a pessoa aprende todos os pontos, são mais de 150 pontos, né? E toda a fisiologia e o mecanismo das doenças para poder tratar. Então, esse estudo da fibromialgia, por exemplo, nós temos que trabalhar a qualidade de sono, nós temos que trabalhar a alimentação da pessoa, e nós temos que trabalhar toda essa parte da coluna através do sistema nervoso. E assim o resultado é muito grande. Se eu quiser saber sobre o problema de estômago, então Você vai aonde? eu vou no pé, aqui embaixo, né? Então, aqui é a área do estômago. De acordo com a dor, eu sei qual é a gravidade do problema. E ela tá com o quê? Tá com alguma coisa no Né? estômago? Tá, ela tá com dor no estômago. Então a dor ela pode ser, né, geralmente ligada ao excesso de ácidos, por exemplo. Então eu trabalho para controlar esses ácidos e diminuir aquilo que está atacando o estômago dela. Consequentemente, então nós Mas você vemos o trabalha problema. para diminuir os ácidos como? Fazendo uma É massagem? isso, dando estímulos. Então eu tenho que estimular a área afetada, que é o estômago. Eu tenho que trabalhar o duodeno, que fabrica antiácidos naturais, né? E assim vai corrigir esse efeito dos ácidos no E em estômago quantas dela. sessões ela vai se sentir melhor? Na primeira ela já se sente melhor. Agora, com aproximadamente de 8 a 12 sessões, ela já não tem mais o problema. E quanto custa uma sessão? Depende, né? Varia. Uma média? Uma média de 50 a 300 reais. Né? Então, depende aonde você vai, o problema que você tem. Né? Então está nessa diferença. O que mais que ela tem que dá para ver? Bem, o que mais que ela tem? Aqui ela tem uma calosidade. Né? Na lateral do pé tem uma E calosidade. isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer que ela tem excesso de responsabilidade. Ixi, né? coitada. Então o que acontece? Ela se responsabiliza até pelos erros dos outros. Então, Ai, Karen. Aquela pessoa que fala assim, puxa, o outro errou, mas por que eu não falei alguma coisa diferente? Eu devia ter ido, ou eu não devia ter ido, eu devia ter falado ou não ter falado. A culpa é dela se o outro cometeu o erro. Ô, doutor Então, Osni, eu tô observando aqui, então quer dizer que nos pés eu tenho um mapa do meu corpo. Totalmente, É isso mesmo? exatamente. É algo comparado ao que a acupuntura faz com a gente na orelha? É isso? Exatamente. Só que a diferença é que no nosso instituto a gente estuda a fisiologia. Né? É puramente fisiológico, né? Faz 21 anos que eu estou nessa área. E enquanto a acupuntura, ela faz o método chinês. Né, através das energias, o controle. Eu não trabalho isso, eu sou explicitamente fisiológico. Mas o mapa é o mesmo. É o mesmo mapa Isso. nos pés. E da onde que veio a reflexologia? Olha, ela tem registros até no Egito, em 1500 anos antes de Cristo, já sendo aplicada a reflexologia. Né? E o que ela faz? Quando eu aperto um ponto no pé, o estímulo vai pela perna, sobe na coluna, chega no cérebro. E é o cérebro que corrige a doença. Então, nós não apertamos o órgão e vai para o órgão. Vai para o cérebro e o cérebro, opa, tenho que cuidar daquele cara que está doente. Então, eu vou mandar anti-inflamatório para lá, eu vou mandar enzimas para lá, entende? Então, É um processo natural para eliminar, para curar a doença. Seria isso? Exatamente. Porque hoje em dia, para nós, a maior causa de doença chama-se sistema nervoso abalado. O que gera isso é o estresse.
Então deixa de funcionar um estômago, deixa de funcionar um pâncreas, aí começam todos os problemas de saúde. Tá, então aqui, a Karen, o senhor falou que ela tem dores de estômago, a própria Karen confirmou isso. Com a reflexologia, com as sessões, é no apertar, nessa Isso. massagem, a senhora vai enviar estímulos para o cérebro Isso. cérebro vai se comunicar com o estômago dela de Isso. forma a criar soluções Uma para esse defesa. problema, é isso? Exatamente. Então, ou seja, nós não sedamos e nem tonificamos. Não mandamos trabalhar mais ou menos. O cérebro que vai ver o que precisa para ele corrigir. Às vezes a pessoa está tomando medicamento e o medicamento não está fazendo efeito. Então, nós ajudamos o medicamento a fazer efeito por esses estímulos que a gente dá no Então cérebro. pode ser utilizado como uma técnica complementar ao tratamento que eu faço com acompanhamento médico. Totalmente, totalmente. Artrites, artroses, né, a depressão, que é uma coisa mais emocional. Para a gente, tudo nós trabalhamos a respeito, com liberação de hormônios pelos estímulos nos pés. Existe uma porcentagem de pessoas que se curam realmente? Eu diria 98%. 98%? Os 2% são aquelas senhoras que se curar, perde o mimo. Entende? Então não posso ficar boa, senão não vão me visitar mais. Por que o senhor fica descalço aqui? Vamos mostrar? Todo mundo tá descalço aqui. Eu, a Karen, só você que não Eu tava. não. Pra tirar a bola aqui vai demorar. Aí eu achei estranho ele atender assim, descalço. Por quê? Porque isso aqui ajuda a aliviar muito o estresse. Entende? Então andar, por isso que na praia, é super errado andar de chinelo na praia, andar de tênis na praia. Né? Salva a sujeira, né? Claro. Mas o certo é andar descalço, ter esse contato. Né? A gente descarrega bastante Por exemplo, ansiedade. vamos aproveitar a Maria Cândida que está meu descalça Deus. aqui. O senhor não conhece a Maria Cândida. Tudo bem que Certo. conhece a Karen já o acompanha, mas não conhece a Maria Cândida. Maria Certo. Cândida chegou numa primeira consulta com o senhor. Aham. Só de olhar os pés da Maria Cândida, o senhor consegue identificar problemas que ela possa ter? Ela chega no meu consultório com estresse. Estresse é uma coisa tão genérica que você não tem ideia. São Então, vários níveis, né? Cada exato. pessoa apresenta de uma forma. Isso, Eu ponho aqui o vê. pé? Então, se eu pegar no pé dela, então eu vou saber o nível de estresse que ela está. São os dois ou é um só? Não só já dá para ter ideia. Ai. Pronto, então a gente já sabe o nível de estresse que está. Estou ferrada. Ai, muita dor, doutor. Então o que acontece, né? Ai, aí também. Então, o que eu já percebi Nossa, aqui, ele né? pegou certinho. Ele apertou, ele beliscou o teu pé. Não, Tu ele apertou, ele doeu. Então, o que eu observo aqui, né? Eu observo que ela está muito preocupada, né? Ela tem que tomar uma decisão, né, para ela, e antes ela tomava com muito mais facilidade, agora está muito insegura, tá? E isso está gerando uma ansiedade e o estresse está aumentando por causa disso, né? Ela teve um problema de confiança, né? Confiava muito numa pessoa e essa pessoa acabou magoando a confiança dela. E ela, o que acontece quando acontece isso? Nós como que espalhamos esse efeito nocivo. Então, se ela me magoou, se a Karen me magoou, então eu não confio nela, mas eu não vou confiar em você, não vou confiar nela e não vou confiar em mim também. Então, esse é um problema seríssimo. Nossa, da professora, eu estou confiança. espantada, porque é o seguinte, eu acabei de me separar e estou passando por essa fase mesmo de mágoa e tal. Agora, como você conseguiu ver isso no meu pé, eu não entendo. É o seguinte, eu não vi isso no seu pé. Né? Eu sei que você está passando por um problema. Por um Agora, problema, qual o problema, aí eu não qual sei. problema, não sabe. Eu não né? faço Agora, adivinhação, se o né? senhor chegar no... De novo, Maria Cândida, oferece o pezinho lá, por favor. Né? Mostre pra mim qual que é o ponto do rim. O ponto do rim. Ele é Pronto. bem aqui no meio Vamos do pé. lá, só pra gente dar um exemplo. Só, a Maria Cândida não sabe que ela tem um problema no rim. É. Não sabe, não tem nada. De repente, só de apertar, se doer, quer dizer que ela tem, mesmo se ela não sabe. É isso? Ó, aí você entra em dois aspectos. Aham. Ela pode estar com problema no rim. Tá. E os ácidos não estão sendo filtrados direito, por exemplo, e está dando dor nas articulações. Então, essa pode ser uma causa. Mas pode ser também que o problema seja de ordem emocional. Porque os rins, por exemplo, tem a ver com medo. Entendeu? Então, o medo acentuado mostra através do ponto Maria do rim. Cândida, uma dose de Olha, coragem pra eu você, preciso- Maria Cândida. Eu preciso de um psiquiatra, não um reflexora terapeuta. Não, porque é o tipo da coisa, a situação que ela está passando, né? Então, mostra que realmente precisa ter muita estrutura, porque não é só a questão, vamos dizer, financeira da história. Tem a questão emocional, tem a questão de pessoas em volta afetadas, tem o que vai acontecer daqui para frente. Então, são uma série de situações que geram medo. Perfeito. Então, o equilíbrio
é que vai ajudar a gente a fazer essa melhora. E professor, através da reflexologia eu consigo desentortar uma coluna? É possível isso? Dar uma desamarrada nos meus nozinhos? Sim. Daí ele já tá querendo pra ele, porque ele tá todo torto. O que amarra são os músculos. Se eu liberar seus músculos, a coluna desentorta. Entendeu? Em casos mais simples, não estou falando de um problema grave, né? Mas em casos mais simples, ela realmente se alinha, através só estimulando os pontos. E tem contraindicação? Alguém que não pode fazer uso da reflexologia? Olha, Pode liberar o pé, Maria Cândida, senão vai ficar doer. Então, tem. Para o reflexoterapeuta profissional, não tem. Mas para quem está começando, o caso de diabetes, por exemplo, é muito perigoso. Né? Você vai apertar o pé da pessoa. O diabético tem diabetes que não sente dor. Ele tem sensibilidade. A sensibilidade no pé dele é afetada. E se você apertar muito, você acaba machucando o pé da pessoa. E se ele tem problema de cicatrização e estourar um vaso, aí vai gerar um grave problema. Então, gravidez, diabetes, tromboflebite, uma série de problemas coronários. Então, isso tudo é bom só ir com um especialista. Mulher grávida, então, não deveria fazer uso da reflexologia? Ela deve fazer uso. Deve fazer. Tanto as que têm dificuldade em gerar, como aquelas que têm dificuldade em segurar a gravidez, então devem fazer. Né? Mas qual que é a situação que é contraindicada? Para quem está começando a reflexologia. O especialista não tem problema nenhum. Perfeito, é buscar um especialista, buscar um profissional já especializado. Exatamente. Tem anos realmente de estudo, de atividade. Não chegar num profissional recém-iniciado na técnica. Isso que o senhor quer dizer. Nosso curso demora 2 anos e meio. Tem pessoas que fazem um curso de um fim de semana e acham que já é especialista. E não é. E não é. Tem que estudar bastante. Agora, professor, você pegou em 2 pontos que tem problema, né? Fica de pé um pouquinho só, deixa eu ver. Eu quero saber onde eu não tenho problema. Bom, primeiramente, você tem que parar de viver de passado. Ai, meu Deus do céu. Então, você tem que começar a se concentrar mais no futuro, né? Mas por viver melhor o presente. Né? E onde você vê isso no meu pé? Os seus dedos, eles são voltados para o dedão. Tá vendo? Eles são voltados para o dedão. Né? Então, isso aí é uma coisa que você... Agora, você vendo uma coisa boa que eu vejo é que você passa bem as suas ideias. Entende? Você é bem... Rafael. Isso é bacana. Então quer dizer que os próprios pés têm a linguagem corporal também, né? Tem. A gente estuda muito linguagem corporal, né? No corpo, né? No não cruzar os braços, às vezes uma virada de corpo que a gente dá, mas o pé fala com a gente também, então, doutor? Exato, olha só. Sem apertar, o senhor já detectou, né, essa situação com a Maria Cândida. Por exemplo, para ela sabe que, independente do seu problema, nós vamos falar de outros tipos de amor, tá? Ela sabe que não está mostrando esse amor da maneira certa. Ou para pai, ou para filho, ou para irmãos. Ela não está mostrando de maneira certa esse amor. Agora, como que eu sei isso? Eu sei isso porque o dedo entortou. Agora, o que faz com que o dedo entorte é uma ação muscular provocada pelo cérebro. Então, quando o cérebro recebe a emoção, ele vai mostrar no pé como o corpo está sendo afetado. E aí você vai lá e fala assim, putz, está entortado. Você, conscientemente, não consegue desentortar. Mas se você mudar a maneira para começar a fazer a maneira certa, ele desentorta sozinho. E tudo isso é físico, né, então, né? Tudo físico. É um fenômeno físico do nosso próprio corpo. Exato. Eu gostei da conversa, doutor, assim, gostei. Assim como o corpo manifesta doenças, anemias, né, que a gente vê no olho, né, problemas de fígado, que a pessoa fica esverdeada, os pés mostram a mesma coisa. Maria Cândida, gostou da conversa? Gostei. Desmistificou o assunto? No consultório, fazer umas sessões, melhorar meus rins, melhorar um monte de coisa. Obrigado, professor. Imagina, estamos à disposição, de bom, Karen, obrigada por ter vindo. Obrigado a você. Bom, agora a gente vai falar do nosso e-mail, é isso aí. tudoposso@redefamilia.com.br. Tô olhando que tem uma cola lá, entendeu? tudoposso@redefamilia.com.br. Se você quiser mandar beijos e abraços pra gente, críticas, sugestões de pauta, você manda através desse e-mail. Rafael. Olha só, hoje é o último dia para você ligar e concorrer a R$10 mil. R$10 mil que saem amanhã na nossa promoção Campeão. É isso mesmo, são R$10 mil que podem ser seus nesse sabadão. Olha que notícia agradável para o seu fim de semana. Então, olha, aproveite as horas que faltam e você vai ligar para o telefone que está no seu vídeo. 996450917, opção número 7. R$10 mil. Sabe o que significa isso? São mais de 13 salários mínimos e dá para fazer tanta coisa com essa grana. Você vai poder reformar a casa, pagar as dívidas, viajar, dar até entrada no carro zero, comprar uma moto. Então, olha, não fique parado.
pegue o seu telefone e ligue 996450917, opção número 7. E se você ligar agora, eu vou dar para você de presente 20 chances extras, mas só se ligar, depende de você querer mudar de vida. Então não perca tempo, 996450917, opção número 7. Você pode ligar agora, ligar à tarde, ligar à noite, mas liga somente hoje até às 11h59, porque amanhã é um grande dia e você pode faturar R$10.000. Não perca tempo, ligue, participe e ganhe 20 chances extras e boa sorte. Participe, eu quero você campeão, você campeã. E agora nós vamos de notícia aqui no nosso Tudo Posso. Olha, a decisão da Justiça Federal determinou a suspensão de operações na usina de Ilha Solteira. O governo de São Paulo paralisou a geração de energia lá na usina hidrelétrica de Ilha Solteira e a maior parte do estado, ela é a maior do estado, e a terceira em geração de energia no país. Segundo o secretário estadual, a Secretaria Estadual de Energia, a Companhia Energética de São Paulo vai agora acatar, então, a decisão da Justiça Federal que determinou essa suspensão na operação. E numa liminar concedida a associações de criadores de peixes, o juiz federal, Dr. Rafael Andrade de Margalho, da Primeira Vara Federal de Jales, São Paulo, determinou que a Companhia Energética de São Paulo e o Operador Nacional do Sistema deixem de gerar energia abaixo da cota mínima e não reduzam ainda mais o nível do reservatório da usina. Segundo entidades de criadores de peixes, a hidrelétrica não cumpriu a legislação de proteção dos recursos naturais e uso das águas e, por isso, está em uma situação crítica por causa da estiagem, o que coloca em risco a piscicultura, a criação de peixes na região. E agora a gente vai ver a história de uma super vovó. Super vovó, a sua vovó é super vovó também? Quero ver se a sua vovó se enquadra na situação que nós vamos mostrar para vocês. É a Jack Stallone. O nome já fala, né? É a vovó da família Stallone. Acompanhe com a gente essa história. Que a musculação leva muitos benefícios aos idosos não é novidade, mas alguns deles impressionam. Essa aí no vídeo é Jack Stallone, 93 anos. Reconheceu o sobrenome? Ela é a mãe de um dos atores mais musculosos do cinema, o Sylvester Stallone. Parece que a força está no sangue dessa família. Com movimentos controlados pela professora da academia, Jack levanta a bola com facilidade. Só quando ela abre as mãos dá pra ver como o acessório é pesado. Será que a coluna reclama? Toda produzida, maquiada, com faixa no cabelo, a vovó encara até os halteres, sem se desequilibrar. Será que é por causa dos muitos anos de treino ou a genética privilegiada? A idade também não impediu que Sylvester, hoje com 68 anos, continuasse na musculação, sem frescura. Só tem dois. No cinema, ele vai estrear um filme novo, Mercenários 3. Mesmo veterano, o ator mostra muita disposição. Esta academia é especializada em atender idosos e atletas em reabilitação. Os aparelhos foram projetados para diminuir o risco de alguém se machucar. Aqui, ninguém faz exercícios sem orientação dos educadores físicos e fisioterapeutas. O método foi desenvolvido por este médico fisiologista. O importante para ele iniciar o treino é ter uma avaliação, uma aprovação médica e ser orientado em que tipo de exercício dentro da musculação ele pode fazer com segurança. Isso independe da idade. Depende muito mais do estado físico e clínico do aluno. Lena pratica musculação 2 vezes por semana. Aos 66 anos, ela quer estar saudável e bonita, mas pega cargas mais leves do que antigamente. Você não tem mais aquela força toda. E para você exigir aquilo, fazer aquilo, te exige muito de uma coisa que uma capacidade que você não tem mais. E a Lena está certa. Quando o assunto é terceira idade, tudo deve ser feito com moderação. Ele pode até ficar fortão se quiser, mas não com exercícios que você não controla. A direção, o volume, a posição, a carga, que é o que ocorre no CrossFit. Já na musculação, o ambiente é muito mais seguro. Ele dá aulas desde os 30 anos. Centenas de alunos já passaram por esta sala. A turma toda olha admirada para o professor.
Mesmo com saúde de ferro, Simão foi proibido pelo médico de lutar com os alunos adultos. Mas ele faz uma demonstração para a câmera. E, claro, arrasa. O judô é uma prática sadia, muito, só que é uma luta da pessoa dentro dela. Ela tem que ganhar dela para ela chegar à idade que eu estou, treinando e praticando. O que Simão ensina vai além das técnicas de judô. Quem diz é Rogério, aluno dele desde pequeno. Um orgulho para mim ter ele como professor. E além de que eu sigo os passos dele, né? Você viu como ele tá inteirão? Eu ali, ó, tô na cola dele. O que ele faz, eu tô fazendo também. Há alguns anos, Rogério também trouxe o filho para as aulas. Felipe tem síndrome de Down e este ano foi campeão mundial na Itália. O sonho de todo mundo aqui é passar dos 80 com a mesma disposição do professor. Quando o Simão dá a receita, parece até fácil. Eu tenho a impressão que as pessoas, elas ficam velhas, na maioria das vezes, por conveniência. Porque a preguiça toma conta delas, então elas optam por dizer, não, já estou velha, então não faço isso, não faço aquilo. A atividade física sempre é muito bom, mas é claro, sempre com um profissional, como nós vimos na reportagem. E só uma curiosidade, a vovó, a Jack Salone, tem 93 anos de idade. Maria Cândida, agora é com você. Que fofa, né? Fazendo exercício, muito legal. Bom, eu tô aqui com os 2 livros, um é do professor Osni, esse aqui fala sobre o que exatamente, professor? Esse meu, ele fala como tirar as dores. São 28 sintomas que qualquer pessoa lendo já pode aprender. E esse outro? Esse aqui é o autor da técnica, né? É o Emerson Mogi, da Holanda. Há 30 anos ele criou essa técnica, né? E eu faço uma parceria com ele e fomos desenvolvendo outros métodos de explicação. Inclusive, um material que eu tenho, eu passei para ele, foi publicado nesse 2º livro em holandês. Que legal. Se você ficar interessado, então, procure o livro dele ou procure, né? E no próximo bloco nós vamos conversar com o cantor sertanejo Dalton De Masi. A gente já volta.